Colegas, boa noite. Desculpem estar utilizando máscara, mas para poder completar esta atividade, estou precisando neste momento gravar o vídeo desde uma sala de hospital na qual estou acompanhando alguém que precisa muito neste momento. Me desculpem, mas vai ter que ser assim porque amanhã vai ser igual. Bem, os termos que escolhi para realizar o meu trabalho são competência, professores reflexivos, professores pesquisadores, pesquisação e narrativas. Não pretendo reiterar as definições colocadas por outros colegas, mas retomo mesmo assim, que a competência é a capacidade de utilizar nossos saberes e, como aponta Lacan, a maior parte das competências exigidas no mundo atual são dificilmente ensinadas e, contudo, elas devem de ser aprendidas, desenvolvidas. Ao longo do meu estágio, pude perceber que, quando abordado o conceito de incompetência, estas aparecem ligadas aos alunos. Então me pergunto, será que os professores temos tudo tão bem resolvido assim que não precisamos falar em nossas competências? Acho que não. Acho que para isso temos que retomar o conceito de professor reflexivo, que é aquele que vincula a capacidade de pensamento e reflexão criativa à sua prática. Claro que não é nada fácil, mas é preciso. Este conceito não pode ser dissociado da pesquisa. Ser professor reflexivo é pesquisar, é pensar sua prática realmente. O conceito de pesquisadores está vinculado, não é apenas um usuário do conhecimento. Esse professor não é um usuário. Não é usuário do conhecimento produzido fora não pode ser, um usuário do conhecimento produzido fora da sua sala de aula. Ele, o professor pesquisador, deve ser produtor do seu conhecimento. Então é preciso refletir. Para isso é necessário ter vontade de superar as nossas falências e ser consciente delas, claro. Bortoni e Ricardo propõe algumas perguntas-chave para iniciar a pesquisa em sala de aula. São, por exemplo, o que está acontecendo aqui agora? O que as ações que estou observando significam para os sujeitos nelas envolvidos? E a terceira pergunta que Bortoni e Ricardo coloca é: que relações existem entre as ações do microcosmo escolar e o espaço externo ao colégio? É dizer, é ampliar o conceito de escola. Não há como pensarmos em professor pesquisador sem relacionarmos este termo à educação emancipatória. A pesquisa é um instrumento fundamental para este tipo de educação. É necessário. Tento, o máximo possível, claro, nem sempre é fácil, tento aproximar minha prática do professor que questiona com o objetivo de obter respostas a partir de sua prática. Procuro
transformar essa informação em outros movimentos, em outras questões que gerem outros conhecimentos. Para isso, é também fundamental o conceito de pesquisa-ação. Realmente, a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa engajada, oposta totalmente ao tipo de pesquisa tradicional, que é considerada independente, objetiva. Pesquisa-ação é tudo contrário. E vinculado a este conceito, vinculando este conceito a meu estágio, atualmente estou trabalhando com uma professora de matemáticas, estamos trabalhando juntas para buscar humildemente desenvolver conhecimento sobre as novas formas de ensinar em tempos de pandemia. Qual foi a primeira questão que abordamos? Como está sendo o ensino e o aprendizado nesses novos tempos? Então, toda segunda-feira, nos reunimos para... A primeira pergunta que nos fizemos foi quais atividades ou propostas ou modelos de aula virtual foram melhor sucedidas ou mais aceitas pelos estudantes. Queríamos saber isso. Queríamos saber a opinião dos estudantes nesse momento. Começamos a perguntar, a conversar com eles, destinamos os primeiros 10 minutos de cada aula, com cada turma, 10, 15 minutos, destinamos esse momento a dialogar com eles, a anotar os pareceres de cada estudante, o que eles acharam, pensaram, como se sentiram, quais atividades acharam mais difíceis. Reunimos informação e não paramos mais. Atualmente estamos desenvolvendo materiais didáticos básicos, claro, mas os estudantes estão fazendo parte dessa elaboração. São eles que estão propondo mudanças, são eles que estão nos orientando, na realidade, quais são as formas quais são as formas que eles acham melhores, que acham mais interativas, e nem sempre tem que ser uma proposta inteiramente utilizando recursos informáticos. Muitas vezes eles preferem que seja determinadas propostas, eles preferem, por exemplo, que nós coloquemos um áudio ou um vídeo, que a comunicação não seja sempre por escrito. Então, eu acho que a opinião deles está sendo realmente escutada. Quando a teoria se transforma em prática e quando esta aparece como pesquisa-ação, os sujeitos envolvidos, as pessoas envolvidas, se empoderam da resolução desses problemas. O problema era como manter estudantes vinculados, mais proativos, engajados realmente, com interesse, como aumentar o interesse nesses tempos difíceis. Esta forma
Dessa forma, estamos conseguindo realmente maior participação, tanto nas aulas virtuais quanto nas presenciais. Os estudantes realmente estão se dando conta que eles são parte do processo de aprendizado. Para nós, como professoras, está sendo uma ótima alternativa para encontrarmos caminhos que nos conduzam a ter uma prática melhor sucedida, que possamos cumprir, nem que seja a metade dos propósitos a metade dos propósitos que colocamos em nossos planos de aula. Mesmo com nossas diferenças, com a professora, estamos conseguindo produzir propostas interdisciplinares que são bem recebidas realmente pelos estudantes. E, ao mesmo tempo, continuamos nos avaliando. A sala de aula é um laboratório. Não há uma receita, uma forma única. Estamos permanentemente refletindo, voltando, retomando, questionando, pensando se essa atividade pode ser válida para outras turmas, para outros contextos, ou só vale para o contexto no qual estamos trabalhando. Está sendo ótima essa proposta, principalmente porque é uma docente de uma disciplina totalmente diferente a qual eu ministro. Então, eu acho que ajuda a sair da zona de conforto e ter uma reflexão bem diferente. É como se tivesse que desarticular todo, desfazer esse quebra-cabeças e voltar a montar todo esse quebra-cabeça que é feito entre a teoria e a prática. Agora, retomando o conceito de narrativas, está sendo importante para nós também, porque toda segunda-feira refletimos, compartilhamos os nossos pareceres, as nossas anotações. Claro que ainda não podem ser consideradas realmente narrativas, porque não temos tempo, 5 minutos entre que saímos de uma aula e entramos em outra, nem sempre dá tempo, o que seria ótimo, para realizarmos todas as anotações, mas fazemos o que podemos. Não estamos trabalhando em escolas, em colégios ideais, estamos trabalhando na nossa realidade e é a partir disso que devemos construir. Os registros estão sendo deveras importantes, porque muitas vezes não conseguimos lembrar de detalhes que para realizarmos para partilhar a nossa experiência, o que aconteceu em sala de aula, a maioria das vezes não temos como lembrar de tudo, e o que a gente faz é um pequeno rascunho do que foi esse dia na aula. Desculpem se eu repito, que eu estou atendendo várias coisas ao mesmo tempo, e realmente o ambiente aqui não é o mais adequado para eu estar realizando essa atividade, mas não tem outra forma.